Atália é uma figura histórica e bíblica que governou o reino de Judá em um período marcado por instabilidade política e religiosa. Filha do rei Acabe e da rainha Jezabel de Israel, Atália casou-se com Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, consolidando uma aliança entre as duas nações. Ela ficou conhecida por sua ambição e determinação em manter-se no poder, mesmo que isso significasse recorrer a medidas extremas. O reino de Judá e o reino de Israel eram dois reinos separados formados após a divisão do antigo Reino Unido de Israel. Judá, com capital em Jerusalém, era governada pela linhagem de Davi, enquanto Israel, com capital em Samaria, seguia uma linhagem separada. Esses dois reinos frequentemente entravam em conflito e alianças políticas eram essenciais para garantir a estabilidade e a segurança. Atália ascendeu ao trono de Judá após a morte de seu marido e de seu filho, Acasias, executando os demais descendentes de Davi para garantir sua posição. Seu reinado foi marcado por corrupção, idolatria e uma busca implacável pelo poder. Seu governo foi controverso. Atália é lembrada como uma figura que representa os perigos da ambição desmedida e do desrespeito à vontade de Deus. Atália era filha do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, ambos conhecidos por sua influência e poder no reino de Israel. Acabe foi um dos reis mais terríveis de Israel, muitas vezes retratado como o líder ímpio e corrupto. Jezabel também é lembrada por sua crueldade e devoção aos deuses estrangeiros, particularmente Baal. A filiação de Atália a esses países a colocou em uma posição de prestígio, mas também moldou sua personalidade e visão de mundo. Atália se casou com Jeorão, que era filho de Josafá, um dos reis mais piedosos de Judá. Essa união matrimonial entre as duas linhagens reais de Israel e Judá tinha o potencial de fortalecer os laços entre os dois reinos e promover a estabilidade política na região. No entanto, o casamento de Atália com Jeorão acabou se tornando uma ferramenta para sua própria ambição política, já que ela aproveitou sua posição para tentar manter o poder mesmo após a morte de seu marido. O casamento de Atália com Jeorão representava uma tentativa de unir os reinos de Israel e Judá através de laços familiares. Essa aliança tinha o potencial de fortalecer a segurança e a estabilidade política na região, ao mesmo tempo em que poderia promover relações mais pacíficas entre os dois reinos. No entanto, a ascensão de Atália ao trono após a morte de Jeorão e seu subsequente governo despótico acabaram por desvirtuar o propósito original dessa aliança, levando a conflitos e instabilidade. Após a morte de seu marido Jeorão e de seu filho Acasias em uma revolta, Atália viu uma oportunidade de consolidar seu próprio poder. Esses eventos marcaram o início de sua ascensão ao trono de Judá e sinalizaram um período de turbulência política na região. A morte de Jeorão e Acasias deixou um vácuo de poder que Atália estava determinada a preencher, levando-a a tomar medidas drásticas para garantir sua posição como governanta. Diante da instabilidade política e da ameaça à sua autoridade, Atália rapidamente tomou medidas para garantir seu próprio reinado. Ela utilizou sua influência e recursos para consolidar o poder e suprimir qualquer oposição. Atália demonstrou uma determinação implacável em manter-se no trono, mesmo que isso significasse recorrer a táticas questionáveis e antidemocráticas. Uma das medidas tomadas por Atália foi a execução dos descendentes do rei Davi, a família real de Judá, para eliminar possíveis rivais ao trono. Ela ordenou a morte de qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça à sua posição, incluindo crianças e bebês. Esses atos cruéis e desumanos ilustram a extensão de sua ambição e sua disposição de fazer qualquer coisa para manter-se no poder, mesmo que isso significasse desrespeitar as tradições e valores de sua própria nação. O reinado de Atália durou cerca de 6 anos, um período marcado por instabilidade política e conflitos internos no reino de Judá. Durante esse tempo, Atália exerceu uma liderança autoritária e opressiva, consolidando seu poder através de medidas tirânicas. Sob o governo de Atália, o reino de Judá testemunhou políticas e práticas que refletiam sua natureza ambiciosa e desumana.
Atalha promoveu uma atmosfera de medo e repressão, silenciando qualquer forma de dissidência e oposição. Suas políticas visavam principalmente fortalecer sua própria posição de poder, em detrimento do bem-estar do povo de Judá. O reinado de Atalha foi caracterizado por níveis alarmantes de corrupção e idolatria no reino de Judá. Ela permitiu e até mesmo encorajou a prática de adoração a deuses estrangeiros, desviando o povo de Judá dos ensinamentos e mandamentos de Deus. Essa idolatria exacerbou ainda mais a divisão espiritual e moral na nação, enfraquecendo sua integridade e levando a um declínio espiritual. Após a morte de Acasias, filho de Atalha, sua tia Zosabeate, esposa do sumo sacerdote Joiada, percebeu a ameaça iminente ao trono de Judá representada pela própria Atalha. Com determinação e coragem, ela secretamente preservou Joás, o último descendente legítimo de Davi da ira de Atalha, escondendo-o no templo de Jerusalém. Essa ação audaciosa foi fundamental para garantir a continuidade da linhagem de Davi e para desafiar a usurpação de Atalha. Sob a proteção de sua tia, Josabeate, e a orientação do sumo sacerdote Joiada, Joás cresceu no templo de Jerusalém longe dos olhos de Atalha. Aos 7 anos de idade, ele foi coroado rei de Judá em uma cerimônia realizada no templo, diante de uma assembleia de líderes religiosos e políticos. Essa coroação foi um ato de resistência contra o reinado ilegítimo de Atalha e representou a restauração da linhagem de Davi ao trono de Judá. Com o apoio do povo e do sacerdócio, Joás foi proclamado publicamente como rei de Judá, desafiando diretamente a autoridade de Atalha. Em um ato de justiça divina, Atalha foi executada, pondo fim ao seu reinado tirânico e restaurando a ordem legítima em Judá. A queda de Atalha e a ascensão de Joás representaram não apenas uma mudança de liderança, mas também uma vitória da justiça e da vontade de Deus sobre a opressão e a idolatria. O reinado de Atalha deixou um legado marcado por instabilidade, corrupção e idolatria no reino de Judá. Sua ascensão ao poder através de métodos tirânicos e sua governança opressiva resultaram em divisão e sofrimento para o povo. As consequências de seu reinado incluem o enfraquecimento da autoridade real, a desmoralização espiritual da nação e o descontentamento generalizado entre o povo. A natureza ambiciosa e implacável de Atalha é evidente em sua busca desenfreada pelo poder e na disposição de cometer atos cruéis para manter-se no poder. Sua ambição a cegou para as consequências de suas ações, levando-a a desconsiderar valores éticos e morais. Atalha é retratada nas Sagradas Escrituras como um exemplo de liderança negativa. Sua história destaca os perigos da governança egoísta e do desrespeito aos princípios cristãos. Ela representa a antítese do ideal de liderança justo e piedoso, servindo como um aviso contra os perigos da corrupção e da idolatria. A queda de Atalha e o restabelecimento da ordem sob Joás destacam a importância da justiça e da retidão na liderança política e espiritual. Em resumo, a história de Atalha nos desafia a refletir sobre o papel da liderança, a natureza do poder e os princípios fundamentais da justiça e da retidão de Deus. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar um caminho de liderança justo e piedoso em nossas próprias vidas e na nossa sociedade. Meu amigo e minha amiga, eu peço encarecidamente que se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que nós possamos sempre estudarmos mais as Sagradas Escrituras e ficarmos prontos para que o dia que Jesus voltar em nuvem de glória, para que possamos estar cientes de toda a palavra de Deus, para que possamos entregar também a outras pessoas que necessitam igual a nós. Que Deus o abençoe e guarde esta palavra, esta história em seu coração. Amém.